No episódio anterior, vimos o que é o carbono, de que forma ele impulsionou a industrialização e como o excesso de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera estão acelerando as mudanças climáticas. Agora, precisamos entender o que está sendo feito para evitar o aquecimento do planeta. Os povos quilombolas, extrativistas e indígenas estão atentos e preocupados com as mudanças climáticas há muito tempo. Eles estão percebendo que as temporadas de chuva, florações e costumes dos animais mudaram. A temperatura tem aumentado. O fogo, antes um aliado no manejo das roças, agora precisa ser usado com cuidado para não se tornar um incêndio, devido ao ressecamento das florestas. Como vimos, as mudanças climáticas são causadas pelo excesso de carbono e de outros gases do efeito estufa que cada vez mais estão se acumulando na atmosfera, engrossando o nosso cobertor, segurando mais calor aqui. Os cientistas afirmam que não podemos deixar que a temperatura média do planeta aumente em mais de 1,5 graus até 2030. Senão, coisas muito mais graves vão acontecer. Para isso, não adianta só alguns países reduzirem suas emissões de gases. A atmosfera envolve todos os países do planeta. Todos têm a responsabilidade de reduzir suas emissões e contribuir com a manutenção do nosso clima. É aí que a ONU tem um papel importante. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a função de manter a paz e a segurança internacional, além de desenvolver cooperação entre países. Mudança climática é uma questão de segurança internacional. A ONU vem promovendo encontros para debater as mudanças climáticas e seus impactos, cada vez mais preocupantes. A industrialização das nações ricas e o desmatamento são apontados como causa principal do problema. As negociações para reverter o desequilíbrio climático do nosso planeta são complicadas, porque os países precisam reduzir rapidamente o uso de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e seus derivados. É necessário mudar a matriz energética, ou seja, achar outras fontes para movimentar indústrias, cidades, transportes, comércios e residências, em substituição ao petróleo. Mas o modelo de desenvolvimento econômico adotado por quase todos os países ainda é muito dependente do petróleo. Mudar essa dependência mexe com interesses muito poderosos. Também é fundamental reduzir o desmatamento e a degradação das florestas. Aqui no Brasil, esse é um grande desafio para reduzir as nossas emissões, o que também mexe com interesses. No nosso caso, o do setor agropecuário. Nossas áreas de floresta mais protegidas estão nas unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas. Apesar da dificuldade de firmar compromissos sérios com os países para reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa, a ONU tem conseguido avançar nessa questão. Em 1992, a ONU realizou a Cúpula da Terra, também conhecida como ECO 92, que aconteceu aqui no Brasil. Ali foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, assinada por 169 países. Foi criado também um painel com a participação de cientistas de todos os países membros para avaliar as mudanças climáticas. Todos os anos, países se reúnem em diferentes cidades do mundo nas conferências das partes, são chamadas de COPs, para discutir seus compromissos na redução das emissões. Somente na COP19, em 2013, em Varsóvia, na Polônia, o papel essencial das florestas foi avaliado e reconhecido como fundamental
para enfrentar a emergência do clima. Na COP26, em 2020, na cidade de Glasgow, na Escócia, líderes dos países assinaram compromissos para salvar e restaurar florestas do planeta até 2030. Desde então, vem se buscando formas de incentivar economicamente os países em desenvolvimento que apresentarem resultados na redução do desmatamento e degradação das florestas. Assim surgiu o REDD+, sigla para redução das emissões provenientes de desmatamento e degradação florestal. O mais refere-se a outros esforços como o manejo sustentável e o aumento do estoque de carbono, a floresta. Por meio deste instrumento de incentivo, países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, que diminuírem suas emissões de gases de efeito estufa e aumentarem estoques de carbono, puderam receber recursos de incentivo de fontes internacionais. Aqui no Brasil, já recebemos alguns incentivos de países como Noruega, Alemanha e outros que possibilitaram criar o Fundo Amazônia, do governo federal, e o Programa REN, do governo de Mato Grosso. Esses programas são incentivos desses países no combate ao desmatamento e proteção das florestas e das populações que cuidam das florestas. No próximo episódio, vamos entender melhor como esse carbono é calculado, comercializado e o que mais é preciso saber sobre mercado de carbono. Até lá!